Muito bem. Antes da gente entrar para o debate, vamos para a nota lá, a nota que foi mandada aí para vocês, gente. Coloca na tela aí. Lê para a gente aí, por favor, Ramon, você que está mais próximo aí. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando contido no processo número 244-AS, declaram não ser o caso de cabimento de arguição de suspeição, em virtude do disposto do artigo 107 do Código de Processo Penal e do artigo 280 do Regimento Interno do STF. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou impedimento. Anote-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de sua excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos ao novo relator. Assinam a nota Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. São 10 porque não foi nomeado ainda, que são 11, né? Exatamente. Vamos lá. Olha só, uma aula, né, de língua portuguesa, né, e um esclarecimento, né, um esclarecimento institucional, e aí defendendo a corte. Eu vou começar até de propósito contigo, Ramon, né, defendendo a postura da corte, no sentido de que acolhe, entende a manifestação do relator, né, um momento delicado, digamos assim, em que o relator se encontra... Eu estou tentando achar um termo aqui que, né, que não seja tão pesado, mas, enfim, é uma situação onde é melhor, digamos assim, que a relatoria seja menos trocada. Constrangedora. Pronto, pode ser menos constrangedor, enfim, mas não é isso ainda. Mas vamos lá, preservar a imagem. Preservar a imagem, então o melhor é aceitar que a relatoria seja redistribuída ou passada para outra pessoa, como foi o caso, então, do André Mendonça assumindo. Vamos lá, Ramon, a sua análise. Eu volto a dizer que os fatos trazidos pela Polícia Federal não configuram crime ainda por parte do ministro. O que se vê aí na imprensa, agora há pouco no intervalo eu estava lendo, vários ministros se queixaram de que o Toffoli foi investigado pela Polícia Federal e que o relatório não era material bruto, ou seja, ele foi investigado, fizeram um relatório e entregaram para o Fachin. Acontece que, a meu ver, a Polícia Federal não tinha como proceder. É a primeira vez na República que se chega nesse nível. A Polícia Federal está fazendo uma investigação de alto nível, com muita gente envolvida, e tropeça no nome do ministro. O que ela faz? Ela pede para o ministro para investigar ele, porque era ele o relator do caso. Nem podia, nem podia. Completamente sem cabimento. Ela continua, me parece ali, né, pega os dados e arruma os dados, entabula e entrega para o presidente do tribunal, o STF. Me parece, a meu ver, a forma como o diretor-geral agiu foi muito, muito bem conduzida, né? Foi uma forma muito correta, porque ele não fez estardalhaço em lugar nenhum, levou as coisas para o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal tomar conhecimento dos fatos. Não houve pedido de como é que fala aí, de suspeição. Ele só entregou, ele diz, olha, está acontecendo isso e eu preciso que o STF oriente como conduzir. E o STF, de fato, tomou essa posição. Há nessa nota do STF ali um teor, sim, de proteção corporativa, né, mas há também ali um tribunal que se curvou ao olhar da população. Porque, de fato, em que pese, eu volto a dizer, não haver configuração de crime do Dias Toffoli, a situação dele como relator desse processo era absurda, insustentável, na medida em que ficou os indícios de conflito de interesse, né, estavam saltando aos olhos. E a melhor maneira que se encontrou foi exatamente, né, essa que foi colocada aí para tentar conter a sangria, o sangramento, porque o STF estava sangrando
em praça pública, e a hemorragia de ontem à noite para hoje ela só aumentou, né? Então, essa saída aí foi uma saída diplomática, e eu volto a dizer, aguardar agora o que vai acontecer. Me parece que na reunião com o Fachin, eu vi esse relato do pessoal do UOL hoje, o Andrei pediu para abrir 3 novos inquéritos. Esse do Master está praticamente fechado, né? Os crimes ali de crime contra o sistema financeiro, mas ele pediu um para continuar a investigação do Toffoli, outro para investigar parlamentares e o outro que eu me esqueço agora. Então, ainda vai desenrolar ainda. Eu volto a dizer, o nosso papel como sociedade é apoiar esse trabalho muito bem feito da Polícia Federal, que está investigando não a raia miúda, está pegando os tubarões e o andar de cima da classe dominante brasileira. Muito bem, Samuel, sua análise. Primeiramente, ali no rodapé fala, né? Deltan Dallagnol agora diz, né? Agora Toffoli cai. E o jurista reage à entrega do relatório da Polícia Federal a Fachin. Primeiramente, são 2 verbos, o futuro do indicativo e o pretérito mais que perfeito. No futuro do indicativo, ele diz ali, ó, agora Toffoli cai. É um presente, mas seria cairá, né? Seria uma pergunta, mas ele fala cai. Então é afirmativo, imperativo. Então ele equivoca-se que ele não caiu de coisa nenhuma. Ele continua recebendo os proventos, chefe de gabinete, assessoria, carro blindado, cartão corporativo, todas as regalias. Não se licenciou. Não se licenciou, então ele mostra, né, desconhecimento no mundo jurídico. Ele, que é ex-procurador, né, federal, coloca em xeque a formação dele acadêmica e a fragilidade da banca que examinou ele como ex-procurador. E o segundo, que pode ser ignorância. E a outra é a má-fé. Sartre, ao fundar a Escola Filosófica, aqui no Ocidente, é procurador da República Federal. Sartre, ao fundar a Escola Filosófica no Ocidente, ele fala sobre a má-fé. Má-fé não consiste em enganar o outro, é enganar a mim mesmo. Então, ele, como jurista, deve saber que toda vez que tiver um integrante da Suprema Corte... É o Deltan Dallagnol, né? Porque tá falando que ele é jurista, né? Porque ele é bacharel em Direito e tal, procurador da República. Então, toda vez que tiver, remete-se os autos para apreciação da autoridade competente. Se fosse o Fachin analisando, sendo investigado ou citado numa investigação, remeteria-se os autos ao vice-presidente e assim sucessivamente. Agora, no pretérito mais que perfeito, esse sim, o Deltan Dallagnol, está inelegível por 8 anos, teve o mandato cassado, teve que uma condenação em que tem que pagar danos morais para o Lula, perdeu o emprego dele no Ministério Público Federal, ficou poucos meses como deputado federal, o TRE do Estado do Paraná o julgou, né, cassado, o TSE também, e ele fica com raivinha do Toffoli, com revanchismo, porque ele perdeu o mandato dele e um embargo lá, recurso que ele fez no STF. O que se sabe, minha gente, que até agora nós temos, até o presente momento, uma Polícia Federal honrada, digna, honesta, que mesmo com suas debilidades está fazendo um trabalho técnico, jurídico e sem vazar informação, sem espetacularização midiática. Há muitas boatarias no UOL, no Folha de São Paulo, no Estadão, aqui na Rema TV, mas não... Mas de qual Polícia Federal você está falando? O Zezinho tem 2. Não, só existe uma Polícia Federal. Irmão, vamos falar... o Zezinho tem 2. O Zezinho... É porque o Zezinho é tolo. A gente tem que falar a verdade. Não tem mais vazamento, gente. Ninguém vai botar o seu emprego na reta, sabendo que tem lei de abuso de autoridade. Pega na miúda. O diretor-geral da Polícia Federal tinha que receber uma moção de aplauso quando terminar essas investigações. Foi ético, foi probo, foi honesto. Não ficou dando entrevista de coletiva para querer aparecer com gravatinha de borboleta, parecendo Charlie Chaplin. Foi lá, entregou na mão do presidente e disse, olha, tome as devidas providências. Tem isso, isso, isso. O ministro Fachin, certamente presidente da Suprema Corte, deve ter chamado seus pares. Essa nota que foi redigida aí e lida pelo Ramon Cujuí, né, trazida pelo Cícero Moura, é uma espécie de eufemismo, né, e utiliza ali muitas metáforas, respeitar as instituições. Todo mundo ali assinou, mas é uma assinatura eletrônica, ninguém meteu ali a caneta, é o assessor que fez, pegaram o ChatGPT, fizeram um texto bacana, que tem jornalista bom na STF, aí corrigiram, aí colocaram a delimitação da delimitação. Agora deixa mais eufemista, técnica jurídica, complacente, de fácil assimilação para que pessoas leigas compreendam. E pode ver, né? Tem alguns apontamentos técnicos, mas todo mundo consegue entender. Mas isso, pessoal, não é uma carta de alforria ao ministro Toffoli. Se ele estiver devendo pedra, o Lula não vai ter pena do couro do filho dele.
Tu acha que o Lula vai ficar intervindo em Polícia Federal para proteger Toffoli? Não vai. A Polícia Federal vai indiciar quem tem que ser indiciado. Depois do indiciamento, vai para a Procuradoria-Geral da República, que vai analisar os elementos comprobatórios e pode oferecer denúncia ou não. Depois de oferecer denúncia, o Poder Judiciário pode acolher ou remeter os autos da denúncia para que apure alguma obscuridade. E depois de recepcionada a denúncia pelo Poder Judiciário, aí sim começa a instrução processual. Existe ampla defesa para o Toffoli, para mim, para o Cícero, para o Porto, para o Ramon, para você que está me assistindo. Não existe ampla acusação. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vai ter que indiciar ponto a ponto. E se o Toffoli pegou dinheiro de Caixa 2, de mala preta, em nome de parente, vai aparecer. Então, eu acho que a gente não precisa se precipitar. O STF agiu corretamente em pedir, em convidar que o ministro, apesar da nota falar outra coisa, mas na prática aconteceu isso. Convidado ele a se sair da relatoria. E aí ele, sabidamente, saiu e tem um novo relator, que é o André Mendonça, para alegria dos bolsonaristas. Ô Samuel, antes de eu chamar o Alexandre, me tira uma curiosidade. Numa eventual investigação da PF, onde aparecem o presidente da corte e o vice-presidente da corte, quem é comunicado vai para quem? No regimento interno tem uma nova eleição, aí tem uma relatoria lá, né? Dentro dos próprios pares. Os dois se julgam suspeitos, aí o quantitativo remanescente delibera em maioria simples. Nesse caso é 10, aí fica 8, número par, aí 4-4 e até exaurir quem... Entendi. Muito bem, obrigado. Porto, sua vez. Vamos por parte. A nota do STF é mais para preservar sua imagem que qualquer outra coisa. Não estão preocupados com outra coisa. Continuam numa boa, ganhando aquela fortuna que ganha, com aquele monte de mordomia para fazer pouco, quase nada. A rede social ela é importante que ela permite a divulgação que, se não tivesse, né, uma maioria das coisas hoje que vão contra essa roubalheira toda, teriam dificuldade para a população acessar. Agora, por outro lado, tem um monte de besteira também, o Dallagnol. Agora a Toffoli cai. Nem o calcanhar ele machucou, quer dizer, o homem está de pé com toda a mordomia, com toda a vidinha dele. E é bom a gente deixar claro, a Polícia Federal não foi investigar o Toffoli. Ela está investigando o caso Master, que chegou até o Toffoli, por toda a situação envolvida, que começou lá desde a viagem para ver o jogo da Libertadores com o advogado do Banco Master, uma série de outras coisas, chegaram a parentes dele, mentira daqui, mentira dali. Então, não foi investigar. Agora, que bom que conduziu de forma correta, de forma serena, porque se mandasse para ele como ele queria, me recordo que uma das deliberações dele foi que a Federal tinha que entregar todas as provas para ele, tudo lacrado. Quer dizer, que tanto interesse o sujeito tem nisso aí. Então, chama atenção de fato. Vamos aguardar. Toffoli vai cair? Amigo, só se for da cama, só se for de alguma banqueta, algum sofá daqueles 150 mil, tomando uma garrafa de vinho de 20, 30 mil, viu, Cícero? Fora isso, não cai nada. Congresso, primeiro, para cair tem que ser o quê? Aprovado pelo Congresso, aliás, pelo Senado. Vai ter que ter quantos votos? Não tem, porque a maioria dos senadores estão com o rabo preso. Se fizer alguma coisa, vai também. E quando se fala em preservar o STF, é aquela história. Se eu caio, eu posso levar alguém junto comigo. Então, é aquela história. O que mudou? Apenas que o Toffoli não é mais relator do caso Master, que já não deveria ter sido há muito tempo. Faltou vergonha na cara, agora por pressão dos demais pares dele, ele abriu mão. Só isso, mais nada. Continua mesmo pouca vergonha, vamos lá, tomara que a Polícia Federal continue avançando nas investigações, porque alguma coisa está errada. E alguma coisa tem que ser cobrada para botar alguma coisa no trilho. Porque todo mundo fala, tem um escândalo de corrupção, como teve lá do Mensalão, do Petrolão, do não sei o quê. Agora o Brasil vai virar uma vitrine. Nada. Sai meia dúzia de ladrão, outra meia dúzia de ladrão. Dá um jeito de mudar o golpe para tirar, para usufruir do dinheiro público. Essa é a realidade que nós temos no Brasil. A corrupção no Brasil ela é uma doença, ela é endêmica. Vai mudar? Não sei, talvez só na próxima geração, daqui 20, 30 anos. Muito bem. Nesse contraponto com vocês, Ramon, eu vou começar perguntando para você se, de alguma forma, essa situação pode respingar na política. De que maneira eu faço essa pergunta?
A Câmara Federal, o Senado Federal, inclusive tem até a história da eventual CPI, né, do Master, fazer um movimento político, né, como um contraponto à situação jurídica que estaria se tornando insustentável, digamos assim. Olha, Cícero, tem tanta gente grande envolvida aí, né, que o negócio é complicado. O Toffoli quis esconder a vida privada dele e dos assuntos dele e se meteu todo. Agora tem crime cometido aí, né? Por exemplo, você tem figuras do porte do Antônio Rueda e do Ciro Nogueira, que são chefes da União Progressistas, que é o maior partido da Câmara. Né? Por que a CPI não saiu? Porque o Centrão não quer. Porque quando você pega quem fez a vaquinha para segurar o Master nas prefeituras ali, você vê o dedo do Centrão. Então, há uma conclusão lógica que o Vorcaro era o banqueiro do Centrão, seja para lavar dinheiro aqui, seja para conseguir financiamento ali. Então, mexer nesse caso para boa parte do Congresso, seja o Senado, seja a Câmara, significa colocar a cabeça de gente em risco. Né? Então, assim, eu vejo muito mais movimentos para tentar responder a opinião pública do que propriamente você tentar, via Congresso, aprofundar na investigação para passar alguma coisa limpa. Quando eu vejo o Renan Calheiros assumindo... é a piada pronta, né? Rapaz, quando a figura mais impoluta que aparece é o Renan Calheiros, eu digo que tem alguma coisa errada. O Renan é o camarada que lá em 89 veio com Collor, depois virou ministro da Justiça Fernando Henrique, presidente do Senado, depois se envolveu com uma série de coisas. Ficou inimigo do Collor no período. Isso. É alguém que opera no campo do sistema há muito tempo. Né? Então, assim, é um dos baluartes do Congresso aí. Né? Então, a gente sabe que o Renan, se ele entrou em campo, é porque os bombeiros do sistema o convocaram para entrar em campo. Então, eu vejo com muito pouca possibilidade disso. Agora, eu volto a dizer, tudo vai depender daquilo que a Polícia Federal vier a descobrir. E, nesse caso, nós precisamos dar a mão à palmatória. A Polícia Federal só está trabalhando com a liberdade, com a autonomia que está trabalhando, porque existe um presidente republicano no poder no Brasil. É bom que se diga isso. O doutor Andrei, ele tem a chancela e o apoio do presidente Lula, senão ele não estaria fazendo isso. Assim como o Moro, que era ministro do Bolsonaro, não se sentiu à vontade para investigar ninguém e saiu. Né, porque havia ameaça de trocar superintendente, delegado, e trocaram várias vezes. Toda vez que chegava no aliado, trocava o delegado. Nesse caso, a Polícia Federal está recebendo toda a chancela do Palácio do Planalto, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, parabéns ao Andrei e parabéns ao presidente Lula por ser o presidente que é. Muito bem. Samuel, você coaduna com o seu colega Cujuí de que a política também tem muita gente aí com a bunda na brasa e não vai correr risco de que o fogo se estenda além das nádegas? Em rápidas palavras, para estancar uma investigação, basta que o Estado, nesse caso a Presidência da República, corte os repasses das diárias para as operações. Quer estancar aqui, calar a Polícia Federal? Corta as diárias da Superintendência do Estado de Rondônia. Não tem mais operação. Porque tem que fazer deslocamento, tem que abastecer viatura, tem que pagar a diária. Antes do policial, do investigador viajar, o dinheiro tem que estar empenhado na conta dele. Essa que é a grande verdade. Tu tem que investir em tecnologia, em inovação, dar autonomia administrativa e financeira para poder fazer ao seu bel prazer, disponibilizar aeronaves, investir em maleta grampo, tudo isso aí, esse arcabouço técnico-jurídico. Agora, não está havendo ingerência por parte da banda podre do Centrão. Tem gente boa no Centrão? Lógico que tem. Agora, eu vou perguntar aqui para vocês. Como que um parlamentar tem um patrimônio de R$150 mil declarado, e aí, quando teve o casamento do Rueda, né, fora do Brasil, no exterior, o cara conseguiu comprar passagem aérea para participar de uma solenidade que não durou 4 horas. E gastou mais de R$80 mil em hospedagem e passagens aéreas com a sua companheira. Não tem lógica isso aí, gente. É o quê? Só vai sacrificar aqui 3 meses de salário para ir participar de uma solenidade. Tem alguma coisa a ver. Parlamentar, sabe que a Polícia Federal, para facilitar o trabalho da Polícia Federal do Brasil, eu vou começar
Aqui dá um apontamento para vocês, de tanto ler negócio de investigação, de operação, da FICA, da Polícia Federal, da DRACO, do GAECO, a gente acaba, né, decorando como que é o procedimento. Basta a gente pegar o plano de voo de todos os parlamentares. São 513 na Câmara Federal e 81 no Senado Federal. Pronto, rapidinho, vai dar 594, se eu não estiver enganado. Parlamentares. Pronto, não, só os 594, pega só os cabeças. Não precisa chamar negócio de chefe de gabinete, assessor, que fica muito grande o inquérito. Pega só, a gente vai delimitando por partido político. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a União Brasil, vamos pegar o Progressista, vamos pegar o Republicanos, vamos pegar o PL, vamos pegar aqui também o PSL, vamos pegar o PT e pronto, pega só os 10 primeiros. Esse negocinho do Paulinho da Força, Sinanguinho, que tem 3, 4, 5 deputados, e deixa para pegar no desdobramento. Vamos pegar só os grandão. Vocês vão ver gente do PDT, do PSB, do PT, do PCdoB, de todos os partidos políticos envolvidos. Agora, o que a gente vê é que quando chega no aliado, e o aliado vai falar para o Lula, ô Lula, meu irmão, pelo amor de Deus, aquele Everton Rocha, do PDT do Maranhão, é aliado do Lula. Tu acha que ele não foi lá pedir pinico lá? O Lula faz igual Pôncio Pilatos. Meu irmão, estou lavando as mãos aqui. Eu vou dizer para você o seguinte, nós não vamos perseguir adversários e pessoas. Agora, a Polícia Federal vai indiciar quem que for. Ele entregou o filho dele já para a Polícia Federal investigar. Por que eu acho que o Lulinha tem envolvimento nesse negócio também? Porque quem tem honra, defende sua honra. Para o Lulinha matar a cobra, está aqui, ó, meu sigilo telefônico, bancário fiscal, pode me investigar. A senha do Banco do Brasil é essa, as letras são essa, a senha de 6 dígitos é essa, a de 8 dígitos é essa, e do meu celular está aqui, ó. Pronto. Não quer que ficar se escondendo, por quê? Porque está devendo, meu irmão. E se o filho do presidente já foi alcançado nas investigações, tu acha que essa banda podre do Centrão não vai ser pega? Só sendo muito tolo. Vamos lá, Alexandre Porto. Quando a gente fala que é todos os partidos esse escândalo do Master, estão os nomes aqui, Ciro Nogueira, foi o ministro Bolsonaro, hoje apoia Lula. Antônio Rueda, do União Brasil, está no governo. Ele é chefe de delegacia do Bolsonaro. Né? Ó, Ibanez Rocha, MDB, lá de Brasília. Rio de Janeiro, Cláudio Castro, perdão, PL. PL, precisa dizer o partido quem é. Maceió, lá, o João Henrique Caldas, PL também. Amazonas, aqui do lado, Wilson Lima, União Brasil, só para citar alguns nomes. Então tem muita coisa e tem muita roubalheira para ser desvendada. É uma pena que, mais uma vez, quem vai pagar a conta quem é? É o povo brasileiro. Aliás, que deu a roubalheira da aposentadoria. Até agora recuperaram quanto? Tem que dizer também, quanto é que foi recuperado? Ah, foi pago. Sim, foi pago pelo governo. Você pagou 2 vezes? Uma tem que buscar de volta. Então vamos aguardar. Tem muita água aí para ser explorada, Samuel. Tem muita investigação para ser feita. Espero que seja feita com a devida profundidade, doa quem doer. Agora, o Cogil falou uma coisa interessante. Renan Calheiros, parece que hoje não é programa de política, é programa de humor, né? Porque é a piada pronta, né? Então, fazer o quê?